pilotos, temos essa oportunidade de estar conversando com vocês todos dessa maravilhosa festa. E eu não quero me prolongar e gostaria de usar um pouco de tempo de vocês para dizer da importância que teve essa competição na minha vida particular. Eu já era piloto de competições em pista, nunca havia corrido uma prova de rally e, não obstante, numa oportunidade eu fui buscar, mesmo com as coincidências da vida, eu fui buscar um patrocínio para um carro que eu havia construído justamente na revenda Gaúcha Carro. E nessa revenda, nessa oportunidade, eu fui informado de que a dupla que estava programada para participar dessa competição do Road Cup Rally, edição de 1974, havia sido desfeita e que tinha uma vaga. E o jornalista Elton Jäger me buscou e disse: Cláudio, por que tu que gosta de aventura, por que tu não usas essa vaga para participar? Isso é uma aventura maravilhosa. E eu disse: eu não gosto de rally. Eu achava, apesar de ser um piloto de pista, eu achava o rally mais perigoso do que uma prova de pista. E eu assisti, pessoalmente, depois eu assisti acidentes incríveis em rally, coisas que eu não tinha visto até então em circuitos fechados. Naquele dia à tarde, às 4 horas, na Companhia Jornalística Cláudia Júnior, nós fomos convocados Carlos Guido Vecchi, exímio navegador e companheiro dessa jornada maravilhosa, infelizmente não está mais junto de nós. Fomos convidados a dar uma entrevista onde eu me conheci. Olhei para o Vecchi, 110 quilos, eu, piloto de pista, os meus 82 quilos, com o máximo de desempenho físico, pensei: nossa, levar essa tralha durante 20 mil quilômetros vai ser uma coisa horrorosa. E ele me pareceu assim muito calmo, completamente diferente da minha disponibilidade para aquele momento. Mas foi feita a entrevista, foi concluída a pré-inscrição e eu pedi que eu tivesse contato com o carro, essa Brasília maravilhosa que está aí, para saber das condições técnicas dela para enfrentar um tal desafio. Foi então que me disseram: olha, nós recebemos um cassete muito forte que vocês certamente encontrarão na travessia do deserto do Saara. Eu não fazia a menor ideia do que se tratava do deserto do Saara, de todos os países por onde nós andaríamos, eu não tinha a menor ideia, eu queria emoção. Resulta que eu levei esse carro para a minha oficina, apesar de ter sido feito pelo Henrique Igras, que maravilhosamente preparou o motor. Eu tenho hoje na cabeça ainda todos os componentes técnicos, comando de válvula, caixa de câmbio, cárter seco, radiadores especiais, tudo o que ele tinha de extraordinário, carburadores. Nós tínhamos 4 carburadores Solex PI no motor 1600, que deveria naquela época desenvolver mais de 140 HP. Só que no momento da partida, o Henrique nos disse: nós temos tudo menos filtro de ar. O motor não tinha filtro de ar nos carburadores. Era o carburador do Solex PI, era o carburador do Porsche. Não, mas isso nós conseguimos, porque nós vamos passar por Londres, e em Londres eu consigo, com certeza. Nós perdemos o voo único que sairia de Porto Alegre com destino a Londres para carregar o carro. Nós perdemos esse voo. Tivemos então que ir rodando de Porto Alegre até Campinas, no aeroporto de Viracopos, onde eu tive que desmontar parcialmente o carro para que ele coubesse no pallet, para botar um 707, para que ele fosse transportado para Orly, em Paris. Pegamos um outro voo de passageiros e fomos então para Orly, onde nos encontramos com o carro e tivemos que ir rodando pelo norte da França, atravessar o Canal da Mancha, chegarmos a Dover, de Dover fomos então até
Londres, onde começaria a prova. Tivemos que contratar um brasileiro que corria de Fórmula Ford naquela oportunidade na Inglaterra, para que ele nos conseguisse, já pela vivência que tinha em Londres, junto aos departamentos que nos concederiam o visto para os países socialistas por onde a prova passaria. No dia da largada, na véspera da largada, e agora eu gostaria de que vocês lembrassem isso daqui a uns 10 minutos, quando eu volto a falar sobre isso. Nós fomos convidados para a confirmação da inscrição no Royal Automobile Club de Londres, na frente do Palácio de Buckingham, na Praça Central. No 7º andar estava o Royal Automobile Club. Todos os carros da competição estavam estacionados lá embaixo e eram carros das mais variadas marcas, suas equipes técnicas, caminhões maravilhosos, como se vê hoje, já naquela época existia. E lá, insignificante quase, estava a nossa Brasília parada. Ao chegar na janela, um senhor de estatura mediana, completamente calmo, perguntou para um outro que estava ao lado dele: o que é aquilo ali embaixo? Ao que essa pessoa responde: aquilo é um carro brasileiro. Aquilo vai participar da competição? Sim, sim. Mas que tradição o Brasil tem nesse tipo de competição? Esse jornalista que estava ao lado dele, ele era nada mais, nada menos que o Stirling Moss, que fez pouco caso dessa figura maravilhosa que é a nossa Brasília, me transmitiu essa informação. E eu disse: olha, eu conheço um ditado muito antigo que diz o seguinte: nos pequenos frascos nós temos grandes perfumes. Quiçá tenha sido essa a mensagem que ele possa ter levado. Porque o Stirling Moss hoje está vivo, porque essa Brasília, o navegador e o piloto que estavam nela, são os responsáveis pela vida dele, porque ele estava perdido no Saara, num local que se chama Port Ballonnet, onde a Mercedes da fábrica tinha rompido o diferencial e ele não tinha a menor possibilidade de sair de lá vivo, até porque 9 participantes já tinham morrido de inanição, que era o próximo caso. Que ele estava 3 dias parado, sem água, e queria que nós o levássemos até a próxima parada, que seriam 800 quilômetros ao norte da África, em Inamenas. E eu neguei a solicitação dele, consciente de que se eu tivesse que levar os 3 participantes, o engenheiro de bordo, o navegador e o piloto, o Stirling Moss, nós também não chegaríamos, Carlos Guido Beck e eu. Então eu disse: olha, eu me sujeito a levar um SOS, que isso já era tradição da competição, era a informação que nós tínhamos do Royal Automobile Club. E eu disse: me escreva aqui um SOS e na próxima etapa eu vou entregar esse pedido de socorro. Nós éramos o último carro da competição, porque nós havíamos desistido dessa etapa e toda a competição tinha ido embora e ele não tinha a menor chance de ter sido socorrido. O que resultou disso, para mim, não importa. O que importa é que ao término da prova eu encontrei com o Stirling Moss e ao olhar para ele eu tive a felicidade de vê-lo vivo e ter sido responsável pela entrega do SOS. Um dia me disse: muito obrigado. Não importa isso. O que importa é que os pilotos, a mentalidade que esteve durante todos esses 20 dias, esses 19 mil quilômetros, com esse espírito de competição que eu conheço única e exclusivamente nos brasileiros, estava presente, e a doação dessa gente fez com que isso fosse possível. Nós tivemos inúmeros percalços na prova. Um deles, quando estávamos com 63 graus de temperatura acima de zero. No Saara, rompe o câmbio, o óleo vai embora, enche o câmbio de areia e engripa. Para quem conhece a mecânica sabe perfeitamente disso. Engripa o grupo de engrenagens, a prise funde, os rolamentos fundem, bloqueiam os rolamentos e a carcaça dos rolamentos começam a girar
na carcaça do câmbio, e o câmbio é de magnésio, e isso pega fogo. E isso acontecendo, não tem mais recuperação. O carro ficou parado no deserto, numa zona que se chama, eles chamam de um colchão movediço, mas na realidade não é movediço, são os últimos ventos siroco comum, que são os predominantes nessa área, e os últimos ventos de uma jornada de vários ventos faz com que apenas um talco cubra de 20 a 40 centímetros a areia dura. E ali nós ficamos cravados, não tem como sair. Para passar por essa região, nós tínhamos que baixar a pressão dos pneus para 5 a 7 libras, posteriormente enchê-los com ar comprimido, que era um antigo extintor de incêndio de ar comprimido, levantava a pressão outra vez, e para passar com muita velocidade era a única chance que nós tínhamos de sobrepor a essas dificuldades. O carro parou e consequentemente enterrou. Nesse momento eu entrei em crise. Eu não estava preparado emocionalmente para esse tipo de desafio. Viver numa Carlinda como essa pequena Brasília durante 20 dias com uma pessoa que eu não conhecia, sentindo o mesmo cheiro, ouvindo as mesmas falas, as mesmas reclamações, os mesmos problemas, é muito difícil. Se é difícil às vezes num matrimônio, imagina numa cabinezinha dessas aí, passando dificuldade de alimentação, sede. Eu entrei em parafuso e confesso publicamente que perdi o controle e eu quis avançar com meu querido amigo navegador Carlos Guido Beck. Chorei, modéstia à parte, profundamente, e o Beck conhecia muito de navegação, de sociabilidade, mas de mecânica ele sabia muito pouco. Tanto pouco que ele me disse: por que tu estás estressado? Se dentro de pouco tempo nós vamos poder sair daqui, espera esfriar. Mas que esfriar o quê? O carro não tem a menor chance de sair daqui. Espera esfriar que vai funcionar. Sabe por quê? Porque olha aqui, eu estou vendo no livro de bordo que dentro de muito pouco tempo nós estávamos no centro da África. Dentro de muito pouco tempo nós vamos encontrar, passar por uma cidade aqui e onde vai ter uma revenda Volkswagen. Isso é propaganda? Não, não é propaganda. É maravilhoso. Veja, tem uma igreja. Essa igreja, para que você saiba, não é uma igreja. Isso é uma região da África, que é exatamente o centro da África, onde foi construída uma torre que, por tradição, dada a dificuldade de acesso até esse local, todas as caravanas que se propõem a passar por ali, jamais alguma deixou de contorná-la por 3 vezes para que tivesse assegurada a sua saída desse local. Isso, na imaginação fértil dele, fez com que parecesse uma igreja, e se tendo uma igreja, imagina se não vai ter uma agência Volkswagen. Não é propaganda outra vez. Então, o que aconteceu? Eu não sei por que cargas d'água eu levei para essa competição uma seringa de injeção. Nunca me piquei, nunca me piquei, mas levei uma seringa de injeção que naquela época não existia de plástico, era de vidro, um troço desse tamanho que eu trouxe da fazenda, quando eu morava na fazenda, para vacinar gado, e uma lata de um produto à base de bisulfeto de molibdênio. Me nego a dizer a marca para não fazer propaganda. O que aconteceu? Eu mergulhei debaixo do carro e com essa seringa injetei, imaginando uma remota possibilidade de que isso pudesse fazer algum efeito lubrificante para que isso voltasse a funcionar. 6 horas passadas, eu dormia, o Beck dormia. Quando ele acorda, ele diz para mim: experimenta agora para ver se funciona. E eu virei o motor, e graças ao fato de que o câmbio estava fundido e não conseguia mais tirar da segunda marcha, ele pegou lentamente o motor e fez e
saísse